Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo e mais uma vez com histórias reais aqui para vocês. Hoje eu acho que a gente vai ter que gravar umas 10 horas aqui, tô pensando nisso. Hoje estamos com a Milena aqui, querida paciente. Muitíssimo obrigado, minha, por estar aqui, por, Prazer é meu, por Patrick. aceitar compartilhar essa história e dividir a experiência, enfim, uma história bastante complexa, assim, como as pessoas vão ver. Mi, antes de mais nada, se apresente aqui pro pessoal. Fala quem que é a Milena. Bom, eu sou a Milena, profissão minha, eu sou advogada, empresária, dona de uma imobiliária, paciente do Patrick, do Vitor, de uma coleção aí. Eu falo que o meu sonho era não ter WhatsApp, intimidade com médico, brincadeiras à parte, né? Mas eu sou uma portadora de endometriose aí que eu descobri desde 2016, né? 16, Foi né? quando eu te conheci. E tem uma longa história aí de resiliência, de superação, de estoicismo, que graças a Deus deu certo, no final das contas, que aí o pessoal vai descobrir, né? Então hoje a gente não está aqui para, eu acho que é muito para falar da Milena, pessoa física, da Milena, que se puder fazer a diferença aí, a minha força na vida de alguém, é por isso que a gente está aqui, trazendo essa história. Acho que essa é a ideia, é a gente mostrar diferentes histórias. A gente mostra histórias que são mais simples, que deram muito certo rapidamente, histórias com complicações, Sim. histórias mais complexas, para mostrar... A vida como ela é, né? Exatamente, essa é a ideia, essa é a ideia. E quando uma mulher enxerga isso em outra mulher, fica menos difícil, não é mais fácil, fica menos difícil entender aquilo, eu acho. E é muito complicado, sabe, Patrick? Porque a gente passa por várias fases na vida quando a gente descobre a endometriose ou alguma doença em si. E é uma transformação que tem a sua fase, né? De aceitação, de sofrimento, de luto, do porquê comigo. Então, eu sou a pessoa, a prova viva de que eu passei por tudo. E se eu puder fazer a diferença aí na vida de alguém, como a gente sempre falou no privado, quando você me indicava as pacientes, para poder dar o meu depoimento, né? Ou quando, eu já fui, acho que umas 3 ou 4 vezes no hospital para conversar com paciente sua. E aquilo eu sempre fiz de coração, porque se eu soubesse o que eu aprendi nessa trajetória, a minha facilidade teria sido diferente, né? A vida teria sido mais fácil. Como eu aprendi no método raiz, então se eu puder passar para frente, eu sempre me coloquei à disposição e continuo. Eu sei disso. E você é fundamental. Você é fundamental. Todas as pacientes que conversam com você, usando o português, claro, é PQP. Que história, né? E ao mesmo tempo, elas ficam boquiabertas com a vida que tem você. Assim, tá perto de você, você exala uma vida, assim, uma alegria que é contagiante. E apesar de todas essas dificuldades pelas quais você passou. Mas sabe, Patrick, que nem eu sabia a força que eu tinha. De verdade. A gente descobre só quando precisa. E eu me emociono de falar, porque você fala, cara, eu acho que eu passei por todos os momentos, desde o... Gente, por que comigo? Porque eu não descobri antes. E tem uma hora que você para de falar o porquê e procurar justificativa, entender e começar a virar isso como um propósito. Entender que a gente não escolhe o que acontece com a gente, mas a gente escolhe como a gente vai reagir. E foi assim que eu procurei toda a força dentro de mim, porque eu pensava, eu tenho a mim, que tenho que passar por isso, mas eu tenho meus pais também, eu tenho as pessoas ao meu redor, e eu buscava muita força, assim, em procurar fazer diferente, para poder passar pela dor de uma forma mais leve. Eu acho que essa é a palavra correta mesmo. Dizem que a gente está aqui para alguns aprendizados, né? Então, eventualmente, quando a gente se questiona muito, né? Talvez a gente tivesse que passar para aprender, né? Algumas coisas.
Então, acho que essa é a maneira talvez menos difícil de entender o porquê comigo. Talvez porque talvez a gente tivesse que aprender um pouco mais a lidar com Sim, certas situações, né? E, Mi, vamos tentar contar a historinha do começo. vamos lá. Será que é possível? Bom, eu descobri minha endometriose em 2016. Quando eu descobri, ela já estava toda tomada e, por incrível que pareça, eu não sabia o que eu tinha, né? Então, eu comecei a fazer diversos... Eu passava no ginecologista, tá? Na época, eu não era uma mulher relapsa que não ia, ficava 2, 3 anos sem ir. Então, eu ia, só que eu ia em ginecologista, assim, de convênio e com todo respeito, tá? Aos médicos de convênio e tudo mais. É muito o que eu vou trazer aqui, não é nenhuma crítica, e sim que a gente, como mulher, como paciente, a gente também tem que entender e procurar saber muito até da mulher como um todo, e quando a gente se dispõe a ir em algum tipo de médico e procurar saber. Eu ia no ginecologista anualmente, fazia Papa Nicolau, só que nesse perfil de médico que eu ia, nesse caso que era médico ali, que era convênio, aquelas consultas 5, 8, 9, 10 minutos. Então não se fazia o Papa Nicolau no consultório. Ele me dava uma guia e eu fazia em laboratórios. No laboratório você é atendido naturalmente por auxiliar, assistente. Ele vai lá, faz o trabalho dele, né? Põe ali, vai fazer teus exames e vida que segue. Então eu comecei a ter algum movimento de dor, só que a minha dor era intestinal. Eu nunca ia imaginar que eu tinha endometriose. Eu nem conhecia de verdade o que era minha endometriose. Então eu fui passando, continuava fazendo. Para mim, era zero a possibilidade de eu procurar alguma coisa na parte ginecológica, porque eu fazia isso. Então eu comecei a entender que eu passava, quando eu menstruava, eu não entendia por quê, mas eu ficava com o intestino muito preso, muito preso. E aí eu comecei a ter que usar supositório. Aí eu comecei a depois da menstruação, que eu também não entendia, na época, o que acontecia, eu praticamente me derrubava, assim, na cama, eu não conseguia sair. Eu tinha, assim, era como se rasgasse minha energia, assim, me levasse. E eu ficava, meu Deus, eu falava com a minha mãe, que é isso? Né? Que tá acontecendo? Eu devo ter, sei lá, câncer no intestino, alguma coisa, não é possível. E aí comecei a marcar coisas de intestino e procurar e fazer isso. Nossa, o que eu fiz de exame intestinal, anoscopia, era tanto nome que eu nem lembro. E fazia e nada, e nada, e nada. E ali eu convivia, né? E contava para minhas amigas, elas acompanhavam. E aí tinha uma fase do mês que eu conseguia viver normal. Mas tinha uma fase que era a da menstruação, até um pouco depois, que eu era praticamente... Olha, se eu não fosse empresária na época, com certeza eu teria sido demitida das empresas que eu trabalhava. Porque eu praticamente era uma morta-viva. E aí eu me esforçava ao máximo para tirar ali, para sobreviver e continuar ali trabalhando. E aí eu mudei, conversando com amigas, eu lembro que eu desmarquei uma reunião com um cliente. E aí essa cliente, eu tive que falei, olha, me desculpa, eu não vou conseguir atender. Podemos remarcar para a noite? Enfim, conseguimos remarcar, acho que para o fim do dia. E nesse dia à noite, foi o casal. E aí eu falei, eles me perguntaram, né, eu acho que tinha acontecido. E aí eu virei e falei assim, nossa, eu tô com algum problema que eu não sei qual é. E ela virou e falou assim, eu contei pouco detalhe, essa esposa do cliente, ela virou e falou assim, nossa, muito parecido com que eu tenho, eu operei de endometriose. Eu falei, que é isso? Nunca tinha ouvido falar. E aí ela contou um pouquinho de endometriose, ela tinha operado. Esse dia eu cheguei em casa, eu lembro que eu fiquei estudando o que era endometriose. Eu falei, eu tenho endometriose profunda, nível 4. De tanto que eu comecei a pesquisar, eu falei, cara, não é possível. Aí eu contei para uma amiga minha, ela virou e aí ela me indicou a Tina. E ela falou assim, olha, eu tenho uma amiga
que ela é ginecologista, não sei o que, passa com ela que ela vai resolver o seu problema ou vai conhecer alguém que resolva. E assim ela mandou mensagem para ela, porque era amiga pessoal dela, agendou a consulta lá. Quando eu cheguei lá, eu nunca esqueço dessa cena. A Tina falou para eu sentar na cadeira, né, para abrir para fazer o exame. Ela pegou o iPhone, na época, sei lá, se era 13, 12, 11, qual era. Ela falou assim, a sua endometriose está vazando. Ela tirou uma foto, olha, e me mostrou o que era endometriose. Ela falou assim, seu caso, eu vou ter que passar para um amigo meu, eu vou chamar ele aqui, e aí, enfim, eu não lembro se ela te mandou mensagem, como foi, se ela te ligou. E aí, ela falou assim, é urgente, o seu caso é super delicado, e eu vou te passar um exame. Aí eu acho que ela falou com você, e aí você indicou ir para fazer em 2 tipos de laboratório, né? Que era ou no Chamier ou em um outro, que eu não lembro o nome, que era um específico, eram laboratórios particulares que eu ia conseguir enxergar realmente o que eu tinha. E aí eu acho que vocês conversaram na época, e aí eu fui fazer o exame. Eu lembro que escolhi o Chamier, e aí eu fiz com a Luciana. E a Luciana virava e falava pra mim, você não esvaziou a bexiga, vai no banheiro. Eu voltava umas 2 vezes e falei, eu já esvaziei. Ela foi no banheiro comigo pra ver se eu tava esvaziando. E aí ela voltou lá, fez os exames dela, e aí ali a gente descobriu, né, você mais que aquele desenho nosso lá que ela faz, que eu estava toda colada, né, minha endometriose estava no intestino, na bexiga e na vagina. É fundo da vagina, né? Não sou fundo. Tudo, né? Tinha uma coleção, eu falo que eu acho que aí na época vocês me explicaram que a endometriose era como sagu. Eu lembro que eu nunca mais consegui comer sagu. Ainda bem que eu não gosto de sagu. Eu já não era muito fã, mas quando eu vejo sagu eu lembro da endometriose. Aí, quando eu lembro que vocês explicaram, aí de verdade, eu não lembro se foi a Tina que me explicou, se aí foram vocês dois, se foi por ligação de vídeo, se aí ela me mandou pro seu consultório. Eu lembro que ela falou que a gente ia ter que agendar a cirurgia, isso eu tava passando entre agosto e setembro, e aí a gente agendou a cirurgia rápido, né? Porque para não tomar mais. E aí vocês começaram a me explicar o que era endometriose, o que estava acontecendo comigo e me trazer a consciência do que eu vivia. Aí eu comecei a entender o porquê eu passava tão mal, né? A parte da endometriose, que é quando a gente menstrua e ovula, que aí tudo começou a se esclarecer, o quanto que a dor era, o quanto existia, por que nenhum remédio passava, por que era tão insuportável. Aí eu falei, nossa, eu tenho solução, graças a Deus achei alguém que vai conseguir solucionar a minha dor. Enfim, aí marcamos nossa cirurgia. Eu lembro que você conversou comigo, o meu caso, como ele era delicado, como era grave, como que você iria atuar, né? Que aí teve que vir uma equipe multidisciplinar, que aí era intestino, gineco, você, o especialista em endometriose, tinha a Tina também, e não lembro se tinha mais médico. Uro. Tinha um uro. Que era sempre tanto médico na vida. E aí a gente marcou a cirurgia, foi lá, fez a cirurgia, e eu lembro que você sempre deixou claro que existia o risco de eu colocar a bolsa de colostomia, que vocês iam fazer de tudo para que tentar não acontecer, mas que existia o risco, porque meus órgãos estavam todos colados, né? Só para, então, tentar trazer um pouquinho, a gente tinha uma endometriose absurdamente avançada no septo retovaginal, né? Então, a vagina e o intestino, hoje você sabe muito bem isso, né? Mas eles são muito próximos um do outro. Então, o septo retovaginal, na verdade, é uma camada basicamente de gordura, é um coxinho gorduroso que tem entre a vagina, entre a parede posterior da vagina e a parede anterior do reto. E o exame mostrava que tinha essa endometriose lá, que ela infiltrava o intestino, mas quando a gente fazia o exame clínico em você, era
absurdo, porque assim, não é só o intestino, a vagina também está infiltrada. Então, talvez eu não tenha plano para soltar da vagina, e aí talvez a gente tenha que ressecar a parede posterior da vagina e reconstruir a vagina. Então, logo que a gente te examinou, a gente Meu PQP, Deus, né? né? Para a gente não falar por completo aqui, PQP. Como que a gente vai conduzir isso daqui? E aí, além dessa questão, pensando na parte da urinária, o problema não era o acometimento da bexiga em si, o problema era essa própria lesão do septo, ela se estendia para as laterais, na região dos nervos, né? Então, o paramétrio passam alguns nervos que inervam a bexiga e já estava infiltrando os seus nervos, principalmente do lado esquerdo. Então, com isso, o funcionamento da bexiga já estava alterado, né? Então, o seu esvaziamento vesical ele já não era completo desde daquela época. Então, nossa proposta, né? Pensando que vai dar tudo certo. Tiramos a lesão da bexiga, tiramos a lesão do paramétrio, possivelmente tendo que seccionar o nervo de algum dos lados. E tentamos soltar a lesão por completo da vagina, derrubando ela para o intestino e fazendo uma ressecção intestinal. Que se fica boa, sem tensão, com uma boa irrigação, não precisa fazer a bolsinha. Se a gente tivesse dúvida em relação à irrigação, a gente faria a bolsinha. Mas a gente já tinha uma plena consciência de que ia ser uma anastomose baixa, né? Então, juntar a gente chama de anastomose. Do que é baixa? Que é quanto mais próximo do ânus, mais baixo. Então, 7 centímetros, a partir de 7 centímetros a gente considera como baixa. A partir de 4 centímetros a gente considera como ultra baixa. A sua inicial foi 3 centímetros, então foi bem, bem baixa. Então essa era a nossa proposta. Se der tudo certo vai ser isso. Mas a gente já sabia da possibilidade pelo menos a vagina, a gente já estava com bastante receio de ter que ressecar a parede vaginal posterior e, entre aspas, fazer uma neovagina de início, né? Então, bom, continua você. E é muito assim, e é muito bom quando a gente escuta assim as possibilidades do que acontece, porque lá no fundo você se prepara, você entende o que pode acontecer, você pode até não querer que aconteça, mas você estar preparada é muito assim, pro nosso cérebro, pro nosso coração em si, para a pessoa física como um todo. Quando eu falo isso é porque a gente, muitas vezes, você vai frequentando médicos e quando você não tem o atendimento humanizado, e você entende o que é o atendimento humanizado, né? Você só consegue descobrir isso depois que você vivencia isso. Aí você olha para trás e você entende que tipo de medicina você vivia. Até chegar no conhecimento da medicina, do tratamento, que deveria ser normal para todo mundo, no meu ponto de vista, que eu acho que eu entendo o médico como um todo, mas eu acho que quando você está lidando com o ser humano, na minha advocacia também lido com dor de ser humano, então a gente tem que ter a escutativa e entender que a gente está lidando com pessoas. Exato, né? exato. Não estou vendendo uma caneca. Se a pessoa optou por atender convênios, foi uma opção dela. Então, isso não... Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Exato. Mas se você aceitou, você está lá atendendo, você tem que fazer o seu serviço de maneira correta. E não tratar mais um. É como um checklist. Exato. E isso é o preço... E por isso que eu aprendi a trazer isso, e quando eu converso com mulheres eu falo, olha, minha filha, você deixa de comprar uma roupa, uma bolsa, seja lá o que for, e vai procurar o seu atendimento, o seu médico particular, uma pessoa de confiança. Eu lembro que você sempre me explicou uma vez quando a gente estava conversando há anos atrás, né? Não tem como a gente, como médico, se atualizar tanto, fazer congressos
se especializar, gastar tanto dinheiro para se especializar e receber o valor que um convênio paga. É impossível. Eu sempre repito essa sua frase para todo mundo, para as minhas amigas ou amigas de amigas, quando me traz algum problema. Eu falo, meu médico sempre me explicou isso. E raciocine, quando você traz para o raciocínio, se torna lógico. Não tem como, é impossível. E a gente continua investindo na formação, né? Não Exatamente. A maioria das profissões, se você busca atualização, isso tem um custo. Sim. Né? E tem um benefício também. Com certeza. E quando a gente foi fazer a cirurgia, né? Chegamos aí na parte da cirurgia, acho que foi 8, 9, 10 horas de cirurgia, minha primeira cirurgia. Eu saí sem a bolsa de colostomia, saímos todos felizes, né? Olha, foi longuíssima. É que eu já fiz tanta cirurgia que eu não lembro qual delas. Eu lembro que uma foi 12 horas, outra 8 horas, outra... Então, realmente, eu não lembro. A primeira foi 8, 9, 10 horas. Eu lembro que foi muito longa. E aí, acho que a única coisa que talvez tenha saído não fora do planejado, mas que não queríamos era a vagina, né? A gente não queria ter que fazer uma neovagina logo de começo, né? Reconstruir a parede posterior, mas a gente viu no intraoperatório que ia precisar. E por que a gente não queria? Porque a gente estava com uma anastomose baixa, né? E é uma linha de sutura da vagina também muito grande em íntimo contato com a linha da anastomose, né? Então e não tinha como eu fazer uma interposição de nada naquela altura porque era muito profundo. Então trazer um aumento, trazer alguma coisa para tentar separar, naquele momento eu não tinha como. Então a gente não queria ter que fazer isso, mas a gente acabou fazendo, a gente usou estratégia de uma parte por cirurgia via vaginal, né? Então a gente reconstruiu por via vaginal e fixou por via laparoscópica. Ressecamos o intestino, fizemos a anastomose baixa. Foi trabalhoso, mas a gente achava que, ufa, acabou, é só isso. Enfim. E todos achávamos. Saímos com a mesma expectativa, com a mesma esperança, todo mundo feliz. Eu lembro que eu fui para casa dos meus pais e como eu tinha tirado um nervo da bexiga, não é isso? Exato. Eu esqueci de falar isso. O nervo do lado esquerdo a gente não conseguiu preservar porque estava completamente tomado, então a gente teve que ressecá-lo junto com a lesão. Era muito grande, não tinha como preservar, mas do lado direito a gente conseguiu preservar. Né? A gente sabia que isso poderia afetar um pouco o seu esvaziamento vesical, já estava comprometido na realidade, né? Então eu queria precisar de uma fisioterapia a posteriori, mas que provavelmente com a fisioterapia seria o suficiente, né? Foi. E aí eu lembro que vocês me ensinaram a sondar. E eu, eu sempre fui, né, espertinha, proativa. Então, ou eu contratava uma enfermeira para me sondar, ou eu aprendi a me sondar. E aí eu lembro que a gente conversou, vocês me falaram, não, você consegue fazer você mesma, se você quiser. Então, assim, eu acho que as enfermeiras ensinaram, me pontuaram ali. E assim, eu comprei as coisas que precisava fazer para sondar, fomos para casa. E aí, eu não lembro se foi no primeiro ou segundo dia, eu acho que eu cheguei a dormir uma noite. E aí, estavam meus pais relaxados lá na sala, eu nunca esqueço dessa cena, eles estavam ouvindo um sertanejo. Eu fui lá montar a caminha para eu sondar, e aí eu sentei para sondar e coloquei o caninho da sonda lá e de repente ele saiu com fezes. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada aqui. Será que eu coloquei no local errado? E demorei para raciocinar que, né, fezes estava ali na frente, não podia ser nenhum ou outro. Aí eu falei, deixa eu mandar uma foto, acho que pro Vitor. Eu não sei se eu mandei para você também, eu lembro que eu mandei pro Vitor. Aí eu peguei, o Vitor, na hora que ele viu a foto, ele me ligou. E ele falou assim, Milena, onde você tá? Tá, onde isso aqui? Vai tomar banho, faz isso, isso e isso, e volta e sonda de novo. Aí eu peguei, fui tomar banho, lavei e tal, fiz o que ele falou. Aí voltei, fui sondar de novo e continuava a mesma coisa. Aí eu mandei a foto pra ele, falei, ó, Vitor, será que eu errei o buraco? Bem tonta, assim, né? Entendendo o que estava acontecendo. E aí ele falou assim, Milena, você vai ter que ir lá pro hospital, porque possivelmente pode ter aberto
aí a cirurgia, o intestino, não lembro o nome técnico que ele falou, e a gente vai ter que verificar isso, você vai ter que fazer um exame, hematomo, alguma coisa assim. Aí lá vou eu estragar a alegria dos meus pais. Falei, então, gente, olha, aconteceu isso, eu vou ter que voltar lá para o hospital, o Vitor vai querer que eu faça tal exame, vamos lá. Enfim, cheguei lá, aí a gente ficou esperando a minha vez para fazer a tomografia, fiz a tomografia. Nisso, o Vitor foi para lá. Aí eu acho que vocês já estavam se falando, todos vocês, com a maior paz e amor, tranquilidade. E eu sem entender muito que estava a gravidade do que estava acontecendo. Estou lá esperando lá no São Luís, aí chega o Vitor junto no exame da tomografia. Aí acaba a tomografia, eu volto ali para esperar, eles pegam, olha. Aí ele vira e fala assim, então a gente vai ter que fazer uma reabordagem, acho que é reabordagem, porque o seu intestino rompeu. E aí a gente vai ter que voltar para o centro cirúrgico, né? Para arrumar e tudo mais. Aí nisso, pronto. Mandou eu pro quarto. Até então eu estava normal, mesma sensação qualquer da vida. Falando, ai, gente, que, né? Eu ainda pensando que exagero, né? Que você entendeu o que estava acontecendo. Ai, né? Que médicos cuidadosos. E aí, vamos lá, né? Vamos obedecer a área deles. Chega lá no quarto, enquanto eu tô tomando banho com Riorex, aí eu começo a passar mal. Aí eu comecei já a vomitar billings, aí o negócio... Aí eu falei, eita, tem alguma coisa errada aqui. Aí dali pra frente eu já nem lembrava muito, meio que apagou da memória, ou por excesso de estresse, ou porque eu realmente apaguei. Enfim, ali depois eu acordei no centro cirúrgico, já na UTI. E aí na UTI eu acordei já com a bolsa de colostomia. E dali eu comecei a ver que a vida seria de uma forma diferente. Aí vocês vieram, me explicaram o que tinha acontecido, né? Que a gente sabia que poderia acontecer, então isso já era previsto. Então aquela dor, até que eu falo que assim, a parte da consciência de você saber o que pode acontecer, mesmo que não aconteça, te traz assim, uma frustração conhecida, né? Te coloca num lugar assim, caraca, eu já sabia que existia o risco disso. Então, ok. E eu me coloquei nessa opção, porque eu sempre falei assim, quando falavam de cirurgia e tal, eu falava, gente, cirurgia pode ser ou não arriscada, cada um tem o seu pensamento, mas quando quando um médico te coloca, principalmente o seu médico de confiança, né, não qualquer médico que você não conheça, te coloca numa posição de ir para um centro cirúrgico, é que você pode ficar muito pior se você não estiver lá. E eu não conseguiria viver daquela forma. Era humanamente impossível, Patrick. Então eu sei que todas as sequelas que eu sofri da endometriose ainda valerão a pena. Porque eu lembro daquela Milena. E eu me emociono, assim, de pensar, porque, cara, eu não tinha vida, Patrick, não tinha. Era desumano. Então, passar, assim, a endometriose, ela arrancou em mim uma parte da minha vida. E a consequência, assim, eu falo que eu faria tudo de novo. É óbvio, eu preferia ter conhecido você muito antes, quando a endometriose era pouquinho, mas infelizmente não foi o que aconteceu, né? E por isso que eu sempre falo, meninas, não normalizem a dor. Era a coisa que eu mais ouvia a sua palavra. Que você falava assim, às vezes as mulheres descobrem muito tarde a endometriose porque elas normalizam a dor, a cólica, né? Ai, não, ter cólica é normal. Eu falei isso para minha funcionária anteontem. Quando ela estava ali morrendo de cólica, eu falei, então, deixa eu te falar, cólica não é normal. Isso que você está sentindo aqui no trabalho não é normal. Você vai fazer sim um exame. Eu contei um pedaço da minha história para ela e falei, o meu médico sempre fala a mesma coisa, as mulheres descobrem tarde porque a gente banaliza a dor. Você sempre falou essa frase. E assim, a culpa não é de vocês, né? Não. A culpa é da sociedade, porque semana passada teve uma paciente minha que falou, eu sempre trabalhei num ramo muito masculino e
E eu, almejando crescer, eu não poderia deixar que a minha dor atrapalhasse o meu trabalho. Então, eu escondi a dor e aprendi a tolerar a dor. Então, muitas vezes, não é nem só a normalização, mas é o não querer expor. E querer expor que, sim, homens e mulheres são diferentes. Mulheres têm muito mais dificuldades em diferentes aspectos da vida, né? Seja numa maternidade, o quanto isso impacta na vida, carreira, tudo da mulher. Seja com doenças como essas. Então, é uma coisa a mais para se provar. Sim, e aí talvez a gente esconda isso, né, por uma forma de não, a gente consegue, isso é normal. E também tem muito cultural das mulheres que não tiveram tanto acesso à medicina, avó, mãe e tal, banalizarem isso. Sim, De uma forma. Inúmeras. Ai, Assim, menina, né? Isso aí porque toda mulher sente, elas então. ouvem isso da família e dos médicos, da sociedade de um modo geral. A sua mãe sentia cólica o tempo inteiro e nunca encheu o saco. Por que você está reclamando? E você sabe que com as minhas primas a gente entendeu que possivelmente na minha família muitas que tiraram o útero tinham endometriose e não sabiam. Porque nós descobrimos, depois da minha história, as minhas primas começaram a investigar. Algumas descobriram endometriose, funcionárias minhas descobriram endometriose depois da minha história. Né, e procuraram saber, e mesmo quando o médico, eu lembro uma funcionária minha que ela ia no SUS, e quando o médico não dava o exame, eu chegava lá e falava, esse é o nome do exame, essa forma exija. E aí ela pegava, né, que era ressonância magnética com preparo intestinal, né, que eles não dão de imediato, e aí sim, aí se descobria, e ela conseguiu operar a endometriose por causa, assim, de comentários, né, da minha experiência. Então, essa banalização que nós temos, ou que a sociedade como um todo, só que não dá mais pra gente tolerar isso. Eu ainda fico realmente triste de por que não se fala tanto de endometriose, gente? Por quê? Eu falo para todo mundo, e se eu puder sair levantando a bandeira, onde me chamarem e precisar, eu vou e falo, porque assim, se eu puder abrir a minha boca, contar a minha história e que menos mulheres sofram e que mesmo que ela não tenha condição de ir num médico particular, que ela tenha condição de, por exemplo, com esse podcast, saber qual é o tipo de exame que ela tem que pedir e ela virar e o médico que mesmo ele fale não dá, você fala, não, eu quero uma ressonância com preparo intestinal, porque não é normal a gente sentir dor, não é normal você ter o intestino extremamente preso ao ponto de você ter que usar supositório quando você está menstruada. Não é normal. Ah, não, mas você come diferente. Nossa, se você soubesse, eu praticamente engolia suco de ameixa e nada funcionava. Mamão, então tudo. Então não houve, eu tenho plena consciência que nunca houve algo meu que eu não fiz. Sim. Eu, infelizmente, fui vítima, entre aspas, de um péssimo profissional, tá? E se eu tivesse passado por um bom profissional, eu não tinha passado por toda a minha história de sofrimento. Porque aí, dali dessa vez que eu coloquei a bolsa de colostomia, aí você com a parte técnica sabe muito explicar, mas aí depois eu fui fazendo, né, a reconstrução, a reversão. Eu fiz a reversão pela primeira vez em 2 etapas, né? Então, reconstruir tudo, porque abriu uma fístula retovaginal e a fístula, né, o caminho, eu sempre explico de uma forma simples, é um caninho, como se fosse um canudo que ligou o ânus à vagina. Exato. Eu acho que é a maneira mais simples de quem não é da medicina entender. Eita, é perfeito. Né? Aí, por que abre isso? Porque, olha, eu sempre tento explicar da seguinte forma. A endometriose, me desculpa até usar esse termo, eu chamo ela de câncer benigno. Ela não é o CID de câncer, mas ela age igualzinho. Estava numa conversa uma vez num grupo de médicos por WhatsApp e aí a gente, entre nós médicos, a gente sempre falou que era o câncer que não deu certo, né? Porque o câncer quer matar, né? E aí teve um empoderamento de um colega do Rio que eu achei muito, muito sábio. Ele é mais velho, ele tem mais de 70 hoje.
E Dr. Homero, ele foi um cara brilhante na laparoscopia e tal, ainda é. E o Homero falou o seguinte: não, ele é o câncer que deu certo. E aí todo mundo parou. Como assim? Por quê, né? Porque o câncer mata o hospedeiro, a endometriose não. É verdade. Então, se a gente pensar num, entre aspas, um parasita, o parasita adequado é aquele que não mata o hospedeiro, que ele consegue sempre estar usufruindo de tudo aquilo que o hospedeiro consegue produzir. Então, a endometriose consegue invadir outros órgãos, outras estruturas, assim como o câncer, Alastra, né? se Ela alastra, caminha no seu corpo. mas ela não mata a pessoa, né? Mas De forma física. acaba com a vida da pessoa. Eu sempre falo, ela não mata de forma física, mas ela vai arrancando você, ela vai tirando a sua qualidade de vida, sua vontade até você entender o que é tudo isso, você fala, meu Deus, isso justifica todos os meus comportamentos, isso e aquilo, o porquê eu não fazia isso, o porquê eu sempre estava tão cansada. É como se ela arrancasse a energia do teu corpo, porque você não faz quimioterapia, você não faz radioterapia, mas é como se você tivesse esse efeito rebote dela. É muito incrível quando você se conscientiza da endometriose, que eu falo, nossa, eu já pensei como advogada eu criar alguma coisa, um projeto de lei, ir atrás de deputados, essas coisas, para colocar a endometriose, sim, como a linha, né, do CID, do câncer, e que tenha os benefícios, entre aspas, do lado bom da coisa ruim que a gente fala. Porque é muito mal divulgado a endometriose. Sim. E ela é pior que para mim do que um câncer no sentido, porque quando você descobre nesse sentido, você vai saber, bom, agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer químio, tenho que fazer rádio, tenho que fazer isso. Com a endometriose, se a pessoa não descobre, ou ela vai achar que ela vai enlouquecendo, ela vai chegar aí para o psiquiatra, ela vai ter uma depressão, ela vai ter uma série de coisas porque ela não está entendendo o que acontece com ela, ou você vai ter um acesso e vai descobrir e conseguir tratar. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter conhecido você, de descobrir, contanto que eu sempre falo, eu tirei a endometriose, eu não sei o que é cólica, desde 2016. Eu não tenho nenhum problema em relação à endometriose, mas eu paguei o preço da sequela que ela deixou no meu corpo, porque ela literalmente me corroeu por dentro. Então, ela foi juntando isso e eu tive que ir eu poderia ter aceitado a situação e quando eu tirei a bolsa de colostomia a primeira vez e de novo estava eu lá vivenciando, passeando, numa viagem com meus pais e falando, nossa, superei tudo, 5, 6 cirurgias, na época eu acho que a gente tinha feito 5, 6 cirurgias, que lindo, deu certo. Vamos agora viver. Itália, não foi? Não, eu estava voltando, eu tinha feito uma viagem com meus pais na Europa, meu pai é português, né? Então fui conhecer a minha tia, a família, e aí aproveitamos, eu acho que fui em Londres, Espanha, acho que só. E aí a gente fez um mini tour ali na Europa, passeamos os 3, foi uma viagem maravilhosa, sabe? De conexão com meus pais, olha, passamos por tudo isso, lindo. E aí estou no aeroporto de Barcelona, voltando para São Paulo, esperando o voo. Eu estava literalmente, sabe, na porta de embarque? Eu senti, Patrick, uma dor, como se fosse uma cólica nível hard, assim, pá! Nossa! Sei lá o que eu achei na hora, eu fui no banheiro. E lá estava a minha preciosa saindo de novo, né, a fezes. É óbvio que eu falei, não, menstruação, né, porque a gente, mulher, pode ter aquela borrinha marrom. Falei, deve ter menstruado, sei lá, deu um tiro de cólica aqui. Ali, hoje, eu sei que abriu minha fístula naquele momento, novamente. Foi antes de eu entrar no voo. Então, aí entramos no voo para voltar para o Brasil e chegamos nessa parte, tudo ok. De repente, eu começo a sentir um movimento estranho, começo a ir no banheiro
e aí eu verifico que tá saindo fezes de novo. Eu falei, já vivi isso antes, rompeu meu intestino. E não tinha rompido o intestino, graças a Deus, era fístula, mas quem sabia? Né? Ninguém sabia. Eu já quase uma especialista, porque como vocês sempre explicavam tudo, eu já sabia os prós e os contras das coisas, o que eu tinha que fazer. E aí eu fui no banheiro, me fiz uns exames, vi que eu não estava com febre, né? Eu sempre fui muito observadora, então como eu via vocês fazendo os exames em mim, eu repeti o que vocês faziam, e aí eu descobri, durante o voo, eu falei assim, eu vou chamar um médico. Aí eu falo com a enfermeira, com a aeromoça, ela pega e fala com o piloto vira e fala assim, olha, se eu chamar um médico, o médico, ele se torna o comandante. Ele vai ter, se ele decidir parar, no seu caso, a gente vai ter que parar na África, ou em Manaus, ou em São Paulo. Aí eu falei, não. Eu falei, deixa eu pensar um pouco. Fui no banheiro, me fiz os exames novamente, falei assim, cara, meu caso já é muito delicado. Tudo o que aconteceu comigo, e eu com os melhores especialistas, se eu parar em um local, seja a África, seja no Brasil, que eles não conhecem o meu corpo, eu que posso não sobreviver. Então, o risco vai ser meu. Até então, meus pais não sabiam. Eu peguei, saí do banheiro, falei com a aeromoça, falei assim, não, eu vou correr o risco, só que eu vou te pedir algumas coisas. Pegue todos os carefrees que você conseguir aqui, os lencinhos umedecidos com as suas coleguinhas, seja lá com quem for. Deixa eu sentar em frente ao banheiro, naquela cadeira de aeromoça, porque eu precisava ficar próximo ao banheiro, porque começar a fezes queima, né? Começou a queimar, começou a machucar. Eu falei, então eu preciso estar próximo à água. Você vai deixar um banheiro interditado só para mim. E assim eu fui. 8 horas de viagem, eram 11 horas de voo. Quando começou a dar ruim, eu lembro que ainda faltava, sei lá, 8, 9 horas. Aí eu falei para meus pais, eles vieram rezando o voo inteiro. Eu deixei uma mensagem preparada pro Vitor, né? Eu falei na hora que eu saí, aí eles já deixaram a ambulância avisada lá em Guarulhos, para que na hora que chegasse eu já saísse do avião direto para a ambulância e fosse para o hospital, porque a gente não sabia quanto tempo. Aí eu calculei, como eu tinha acontecido já, eu calculei meu tempo de vida se acontecesse alguma coisa da primeira vez que eu passei mal. Falei, da hora que eu passei mal tal, acho que até eu passar, chegava muita bilis, deu umas 16 horas. Então vai dar tempo. Então eu fui confiante que ia dar tempo e foi. Aí fui pro hospital, o Vitor me encontrou lá. Aí a gente fez os exames, descobriu que era fístula, que não era o rompimento total do intestino, graças a Deus. E fomos aí fazendo os exames e decidindo quais seriam as abordagens, e sempre a gente conversando, não só vocês como médicos, mas comigo, e a gente discutindo. E assim a gente foi fazendo diversos tipos de tentativas ou de cirurgias para que resolvesse a parte do intestino, porque eu acho que o meu intestino, eu lembro que eu tirei 17 centímetros do intestino, né? Mas ele com a parte da vagina foi uma parte mais prejudicada. Sim. Né? Eu lembro que assim, eu praticamente tive que agradecer ainda de poder ter vagina no final das contas. E aí, de lá para cá, eu fiz diversas cirurgias, reconstituí. E sempre por escolha minha, Patrick, porque eu nunca desisti de tentar tirar a bolsinha. Eu fiquei 1 ano e pouco tentando fazer o fechamento da fístula sem a bolsinha. Chegou num estágio que a gente viu que não seria possível, porque fezes é contaminável, e aí o corpo não cicatrizava. E a fístula abre. Então, eu coloquei a bolsa de ileostomia, né, que a ileostomia é o trânsito do intestino delgado. Então, eu coloquei ela e aí sim a gente começou a fazer o tratamento para que fizesse o fechamento da fístula. Então, a gente sempre foi fazendo os estudos, os tratamentos, e eu
sempre ficava pesquisando também. Eu lembro que em um dos meus estudos, eu achei um estudo na Espanha, mandei para o Vitor e falei assim, Vitor, tem um estudo de células-tronco na Espanha. Eles estão fazendo lá e tal, mandei. Falei, se não der certo aqui, eu vou para lá, né? E assim foi, a gente foi fazendo outras coisas, foi fazendo as cirurgias e aí, às vezes, aí a gente conseguia reduzir, né? Mas ainda a gente tinha a comunicação do trânsito. Então, diminuía aqui, aumentava ali. Então, a gente sempre recalculava a rota, fazia, conversava, colocava outros médicos, né? Eu sempre fui em estudo de caso na medicina, Sim. sempre fui para congresso. Eu mesma, Milena, nunca fui. O seu vídeo cirúrgico ainda é usado em muitas aulas. Né? Eu falo que a minha vagina já participou de muitos congressos, eu não. Mas na medicina eu estou aí. A parte externa não, mas a parte... A parte interna, né, é totalmente... E é muito engraçado, sabe, Patrick, que a gente vira quando você passa por tanta parte cirúrgica, você muda o seu pudor, entre aspas, na medicina. Eu vejo que tem tanta mulher que não vai no médico homem ginecologista. Que vai ficar nua. Ai, gente... Olha, se você descobre o que você passa, o tanto de superação que você tem que passar numa UTI, quando você passa isso, você quebra totalmente o pudor e você entende que aquele profissional, ele está trabalhando ali com um olhar totalmente técnico. O enfermeiro, aquelas pessoas, eles estão, aquilo é o trabalho deles. Então, às vezes, um caso isolado que ele vê por causa de um médico que fez isso, um médico que foi aquilo, eles acabam rotulando. A gente não pode generalizar, né? Tem pessoas mau caráter em qualquer profissão. Né? Todas. Em qualquer profissão. E a gente vê, infelizmente, isso ganha uma visibilidade muito grande. Recentemente, eu vi algum post sobre um ginecologista que foi acusado de estupros e tal, ou de abuso. E é péssimo, assim, é uma coisa que revolta. A confiança que vocês depositam quando vocês vão passar numa consulta e quando vocês vão passar numa cirurgia é gigantesca. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é honrar essa confiança. Então, quando a gente vê alguma pessoa tentando fazer coisas descabíveis, é péssimo para todo mundo. Mas eu acho que a mensagem que a gente tem que trazer é muito pelo contrário. A gente tem inúmeras pessoas bem intencionadas. A grande maioria é bem intencionada. E a gente não pode deixar um contaminar Exatamente, tudo. Exatamente. Mas sabe que assim, a gente vê mulheres com dificuldade de passar no ginecologista, vê sim. Mas assim, a gente vê muito mais homem com dificuldade no médico. Isso é verdade, no prócto, né? Para fazer prócto, exames. num uro, né? Porque vem assim, eu não vou lá fazer toque retal, porque fazer toque retal é coisa... Masculinidade. Exato. Cara, o ânus, o reto, é a mesma coisa que a boca, é a mesma coisa que a orelha. Gente, a gente precisa examinar. A gente pode ter doenças, afecções em qualquer local. E você previne tanta coisa. Dá para prevenir tanta coisa, só fazer um exame Tantas de rotina. doenças que não chegariam num nível altíssimo. Então, esse preconceito de ir no médico, né? Eu vou trazer até um exemplo meu, por exemplo. Apesar de moreno, eu tenho muita pinta. E aí, quando eu vou fazer um mapeamento... Lembra a primeira vez que eu fui fazer um mapeamento, assim, das pintas? O que é o mapeamento das pintas? Você vai no dermato, o dermato vai olhar com uma lente de aumento mais ou menos desse tamanho e fica próximo do seu corpo e vai olhando assim. E aí, aquelas pintas que o dermato achou estranho ou ficou com alguma suspeição, pega aquele lápis do Botox, ele circula essas pintas e aí depois ele pega uma lente grandona, assim, para poder ver com mais nitidez e mais detalhes. E é a primeira vez que eu fui fazer mapeamento, a colega aqui, uma amiga dermatologista, falou, Patrick, tira a roupa. Eu, quê? E eu não fui para ver todas as pintas, eu fui para ver essa pinta aqui. E ela queria saber se tinha mais. Ela, tira a roupa. Eu, mas por quê? Essa pinta, Patrick, não é consulta de corredor, não é uma consulta rapidinha, você veio para aqui para ver pinta? A gente vai ver pinta, mas eu preciso ver todo o seu padrão. Né? Então você vai fazer mapeamento. Aí eu... parei assim, aí entre colegas, vai cagar, vai, eu já fui em consulta com você, você já me viu pelado, já me examinou, não me examinou, então vai cagar, tira a roupa, eu vou examinar você. Entendeu? Então assim, até
Tipo, nós, Até você né? teve aquela pré de alguns segundos. Exatamente. Então, assim, a gente tem que desmistificar isso, Sim. cara. Ir no médico é ir no médico, acabou. Não tem nenhum olhar sexual. Não vou julgar se uma coisa ou outra. Meu, a gente tá no médico e tá tudo certo. Se você se depila, se você não se depila, se você foi no final do dia sem conseguir tomar banho ou não, tanto faz. Tanto faz. Eu tô lá para avaliar como médico. E isso é muito, ainda hoje, você ainda ouve muito isso. E é muito importante a gente trazer isso. Tanto para a mulher não ter essa vergonha, né, de escolher o especialista só porque ele é homem. E também dessa situação que quando a gente vê também da mulher, assim, nem chegar nesse nível. Porque quando a gente tá falando de escolher ainda entre homem e mulher, ainda tá escolhendo, né? Sim. Pior é aquela que nem escolhe, que nem se coloca nessa situação, não importa se é no hospital público ou se é na particular, e saber também, né, você ir pesquisar, entender um pouco mais, hoje com as redes sociais, com o YouTube, com tudo que a gente tem de informação, com o seu canal Vivendo, né, que é da endometriose, hoje não tem mais desculpa para a gente não ter acesso à informação. Sim. Porque pode ser até que a pessoa hoje ela não tenha condição de poder passar num médico como você, mas ela está tendo o acesso de um médico como você, que eu acho lindo esse podcast, essa situação que você traz para dar voz para endometriose, né? Para que pessoas tenham acesso, às vezes ela não pode vir até você por um motivo financeiro, mas ela estudou ali, poxa, nossa, eu acho que eu tenho isso, vi aquele podcast, deixa eu levar, vou lá no SUS, vou pedir aquilo, vou fazer aquilo. Algumas vezes, né, estrategistas digitais de marketing, Patrick, por que você não monetiza o seu e-book? Né? E eu sempre estou atualizando ele, esse ano mesmo eu lancei em várias línguas e tal, e tem um custo isso para mim, né? Dizer que não tem mentira. Falei, cara, eu não quero monetizar isso. Eu não quero ganhar dinheiro com o meu e-book. Eu quero transformar vidas. Exatamente, essa é a ideia. Assim, o e-book, a minha paciente vai receber, mas outras mulheres que não podem passar comigo também podem ter acesso, sem custo nenhum, e terem uma informação de qualidade. E aí, ela mora no interior do Amapá. Tá bom, ela tem uma informação de qualidade, ela pode levar para o SUS dela. Eventualmente, o colega que está atendendo o SUS lá não conhece, não teve oportunidades de estudar melhor. E, eventualmente, com aquilo, pode até ajudar num traçar de um tratamento, entendeu? Essa é a ideia. A ideia não é ganhar dinheiro com o e-book, a ideia é tentar literalmente ajudar. Nem tudo é sobre dinheiro, né, Patrick? Exatamente. É sobre propósito. Eu lembro das vezes que quando você teve paciente que colocou bolsa de colostomia e você me mandou mensagem ou me ligou e falou, Milena, aí nossa, quando eu vi a Patrick, eu falei, mais uma que colocou. E assim, para mim sempre foi um prazer colocar, né, doar o meu tempo para ir lá conversar com uma pessoa que eu já sabia o que ela estava passando. Já sabia, tem pacientes suas que eu tenho convívio até hoje no Instagram, Carol, sabe? Que a gente continuou assim, aquela amizade, porque eu sei a dor dela, ela sabe a minha dor, então eu sempre deixei aberto e falar assim, olha, quando você tiver alguma coisa, talvez você contar para sua mãe ou para o seu namorado, marido, ele não vai entender tanto quanto eu. Então fica à vontade de dividir sua dor comigo, tipo, hoje tá difícil isso ou tá aquilo, vai te irritar mesmo, se acontecer alguma coisa na hora de você trocar a bolsinha, me fala que eu te ajudo, não tenha vergonha de me mandar um vídeo, entendeu? Porque eu vejo a minha todo dia, então fica tranquila, e assim, então eu sempre quebrei muito essa barreira, porque eu pensei sempre em fazer o que eu gostaria de ter recebido, né, de ter vivido e que eu acabei aprendendo sozinha. Eu fui pro YouTube quando eu usei bolsa, entender como eu podia facilitar a minha vida, porque no começo eu começava a justificar e aí eu deixava de fazer um monte de coisa e depois eu vi que a deficiência não me definia, que estar usando a bolsa de colostomia não deixava a Milena ser melhor ou pior que ninguém. Né, e que eu conseguia adaptar isso, e eu vi quantas muletas emocionais eu usei para justificar, eu não vou lá, eu não vou aqui, eu não vou num show, eu não vou não sei aonde, e eu mesma em silêncio comecei a me desafiar, com viagens, com show, com eventos, assim,
Eu já cheguei aí na Tomorrowland tocar a bolsinha dentro de banheiro químico. Verdade. Sério. Que Então, espetáculo. eu falo assim, essas coisas parecem boba para quem tá ouvindo, mas você não O sabe desafio o que é. desafio que é. Então, eu sempre me coloquei, fui andar de jet ski, meu primo tinha um jet ski, peguei, não, vou me desafiar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, fui andar de avião de novo, sabe? Então, diversas situações eu me coloquei, não, eu não ia numa festa, não comia isso, não fazia aquilo. Depois eu vi que eu não sabia quanto tempo isso ia durar, Patrick. E eu falei, se eu não me colocar em desafio todos os dias e eu me vitimizar, eu vou ficar aqui. Eu vou ter 2 problemas. Vai ser uma depressão para curar, um remédio a mais para tomar e não vai solucionar o problema atual. Porque eu vi que o nosso corpo interno, ele demanda, e é sempre o que vocês falaram, a parte interna ela é muito úmida, igual a boca, né? Aqui dentro, esqueci o nome. Mucosa. Mucosa. E o intestino é igual a mucosa, né? Aí faz assim, morde aqui, olha, não demanda um tempo de cicatrização. Aí quando você vai... Então lá dentro também é um local úmido, demanda cicatrização, demanda um tempo. E aí às vezes a gente vai ter que reabordar mais de uma vez, né? Eu já cheguei a ouvir de pessoas de falar assim, não, seus médicos estão... você está fazendo muita cirurgia. Seus médicos estão, tipo, querendo alguma coisa, ganhar dinheiro em cima disso. Ai, gente. Eu simplesmente limito a opinião da pessoa. Porque eu falo, tipo, você não sabe, né, a minha história. Eu nem dou o direito das pessoas, assim. Da mesma maneira que eu também sempre me posicionei quando usei cartão de deficiente e pessoas... Só porque me veem arrumada, né? Ou com roupa de academia, acha que a gente não pode fazer academia, não pode ter uma vida normal. E aí te julgam. Eu já tomei xingo, palavrão, em diversos locais, desde shopping, por estar usando um banheiro de deficiente. E nunca sequer pensam que, para mim, usar o banheiro de deficiente é muito mais importante do que para qualquer, talvez, outro tipo de deficiência, exceto a de cadeira de rodas, porque eu preciso da pia. E no banheiro comum não tem pia. E eu preciso da pia, que é mais fácil para eu apoiar. Então, aos poucos eu também fui aprendendo a me defender. E também aprendendo a não me explicar. Quando alguém vinha me ofender ou alguma coisa assim, você tá saindo do banheiro de deficiente? Eu falo, minha deficiência é física, não visual. E saio. E deixo a pessoa sem saber o que tá acontecendo. Porque as pessoas tendem a julgar muito, né? O livro pela capa, às vezes te vê arrumada, te vê com uma roupa de academia, e acho que o deficiente, se ele não tiver moribundo ali, ele não tem um problema de saúde. Exato. E eu quebrei, eu acho que isso não só para outras pessoas, mas para mim também. Então hoje eu faço tudo, eu vivo de uma forma comum, natural. Óbvio que eu tenho alguns detalhes, assim, eu evito comer algum tipo de coisa ou outra quando eu tenho uma reunião, porque é colostomia, pode dar gases, e eu não fico mais desconfortável se sair aqui, por exemplo, mas eu aprendi a lidar e ir movimentando de uma forma diferente, né? Mas aí, passando por todo esse trajeto, Patrick, eu cheguei na minha cura. Quando o Vitor e a Meire trouxeram a reabordagem com as células-tronco, a gente veio conversando, acho que faz uns 2, 3 anos, falou assim, olha, Milena, a gente consegue fazer o fechamento da fístula pelas células-tronco, vai ser de tal forma, a gente vai tirar a gordura aqui de você. Eu sempre brincando, falei, aproveita, né, já que é uma lipo, eu tira... ofereço umas minhas também. Então, não, a minha gordura já tá ótima. Então ela falou, olha, a gente tira a gordura, eu falo, Meire, né, eu ainda brinco com ela, ó, tira aqui, eu tenho um monte, se você precisar. E aí ela tira a gordura pela lipo, e aí faz a limpeza lá da gordura, tira as células-tronco, as partes técnicas, eu não sei muito detalhe, você sabe. E aí ela insere lá dentro, e foi assim que minha fístula começou a fechar. E a gente sempre comentou até, né, olha só aquele estudo
em 2018, 2019 também, que a gente já tinha falado sobre ele, e aí hoje a gente tem essa condição aí de fazer aqui no Brasil. E eu nunca imaginei que a minha cura, que eu não desistir, eu fico muito feliz por mim, por não ter desistido de tirar a bolsinha. E não era por não aceitar, Patrick. Não era por falta de... eu conheço pessoas na minha trajetória que usaram bolsa de colostomia, que eu ajudei e falaram, não, eu não quero, eu não vou, tá tudo bem, é a escolha de cada um. Eu hoje vou para minha 24ª cirurgia, dia 24. Eu falei 24, né? Eu brinco que para mim fazer cirurgia é igual ir fazer a unha, né? Tá tudo bem. Não vejo mais isso como um problema, e sim eu escolhi. Eu escolhi fazer essa trajetória, eu escolhi não me vitimizar, eu escolhi falar que se eu tenho apenas 43 anos ainda. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Se a Milena de lá de trás tivesse desistido, agora eu não tinha conseguido. Entendeu? Então, em janeiro a gente foi fazer o exame, foi muito prazeroso, sabe? Eu, o Vitor e a Meire dentro do laboratório lá no Fleury, a gente olhando ali e eles colocando. Eu falo que fica assim, eu fico olhando e falo, gente, é muito engraçado como o médico acha bonito umas coisas, né? E eu olhando aquele negócio de ultrassom e eles, nossa, celebrando. E eu só olhando, entendendo nada o que estava acontecendo ali. Eu só sabia que eu só queria o resultado, tipo, tá passando o cotonete? Né? Responde só isso, gente. É a única coisa que eu queria saber. E eles lá, e a Meire emocionada que o local estava vascularizado, né? Então tinha uns negocinhos, acho que vermelho e azul, e o negócio estava vascularizado. E aí você vê assim como é importante você ter pessoas do seu lado, né? Médicos do seu lado que tenham o mesmo a mesma ânsia, acreditem, né, em você, acreditem na sua cura, acredita que vai dar certo. Então essa equipe multidisciplinar, que a especialização na sua área. Eu sei que eu, por exemplo, falo direto com o Vitor e o Cameiro, porque o meu problema é intestinal, mas eu sei que ele a parte da vagina ele liga para o Patrick, a parte do não sei o que ele liga para não sei quem, para o Lucas, para não sei quem. Eles mesmos se entendem estudam, levam o meu caso, volta e só me fala, bom, vamos fazer isso e aquilo. E para mim foi muito assim energizante falar assim, tipo, parabéns, Milena, tipo, você não desistiu, você conseguiu, cara, sabe? E o meu recado não desistam de você. Não, se você tá passando por uma endometriose gravíssima, se você tá passando por um problema ou outro de saúde, não desista. Vá até o fim, porque existe. Quando você junta, não tem, eu sempre falei, não tem como dar errado. Eu não vou desistir, né? E a Meire, eu lembro que ela me falou para eu ler um livro que chamava Em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl. É maravilhoso, ele é denso, assim, mas é assim, qual é o propósito da sua vida? E eu demorei muito para abrir. Eu passei, assim, uma transformação para entender a Milena. E hoje eu tenho orgulho da mulher, sabe? Que eu me transformei. Eu me emociono porque nem eu sei de onde eu tirei tanta força, Patrick. E eu me dispus a nunca desistir de mim. Porque as 2 vezes que eu passei pela UTI e você bate, só quem passou sabe. Uma coisa é você ser o médico da UTI, outra coisa é você ser o paciente. E eu lembro que é a hora que a gente aprende que você pode ter as pessoas que mais você ama na vida, seu filho, seu marido, seja lá quem for. É a hora que é você consigo mesmo. Então você tem que, se você não tira a força, você sabe, na minha primeira UTI, né, que teve um erro lá me deram mais soro, né, alguma coisa assim, que aí
vazou no meu corpo, eu tive água no pulmão, pneumonia hospitalar, não sei o quê. Um dia eu tava normal e de repente outro dia não conseguia dormir, tava com a cadeira da UTI lá em cima. E sempre graças aos meus médicos, que eram vocês passando lá e descobriram assim que numa noite falaram, o que é isso? O que aconteceu com a Milena? Tipo, eu não estaria aqui hoje se não fossem os meus médicos particulares. Porque mesmo ali num hospital, eu sobrevivi porque eu tinha vocês. Entendeu? Porque eu tinha pessoas que tinham um olhar diferenciado e não olhavam assim... tanto, eu lembro nessa primeira vez e na segunda que eu tive a UTI o ano passado, que eu fui fazer o exame lá da colonoscopia e o ar rompeu o meu intestino de novo. Olha que o Vitor me ligou, nossa mãe do céu. Mas você vê como é bom. E eu falo, a gente nunca sabe por que acontecem as coisas com a gente. Por que acontece tanto? Eu sempre falei, gente, será que eu sou tão azarada? E aí eu mudei a minha chave. Não, eu não sou azarada, eu sou abençoada. Graças a Deus eu tenho essa força, tenho essa minha energia, a minha fé de acreditar que as coisas vão dar certo, e elas dão. E você saber reconhecer o seu corpo, isso é a coisa que eu mais aprendi em toda essa transformação. Eu lembro que essa vez o Vitor foi me ver, e aí ele virou e falou assim, o que tá acontecendo? Eu não tinha força para respirar, eu só virei e falei assim, você não operou a minha barriga. Eu só consegui falar isso, que foi o pouco ar que eu tinha. Ele, em segundos, pegou, pediu um bisturi e, puf, furou minha barriga. E ali mesmo, ali na sala de observação, ele, e agora? Aí eu, nossa. Aí ele virou, entendeu que vazou o ar do exame que eu tinha feito. Aí voltou, lá vou eu pro centro cirúrgico de novo. Então, imagina se eu não tivesse conseguido falar, expressar para ele que em segundos, com a expertise dele, entendeu o que estava acontecendo, resolveu o meu problema e assim a gente resolveu, a vida continuou normal. Então, se você não sabe reconhecer o seu próprio corpo e fica, não vou falar, vou incomodar o médico, eu não estaria aqui. Se a gente não tivesse essa autonomia de reconhecer. Isso eu aprendi com vocês também, eu não era assim eu não sei se foi você que sempre falava isso, ou o Vitor falava assim, o paciente, ele, às vezes, quando ele omite ou não traz alguma coisa pra gente, que pode ser bobo pra gente como paciente, ou ficar com vergonha, às vezes é algo... fundamental pra gente. É fundamental pro médico. E graças a Deus, assim, eu cheguei, consegui, né, fechar a fístula, a gente não tem mais comunicação. A minha cura ocorreu com o meu próprio corpo. Eu disse que eu procurei, a gente fez tantas coisas e a cura estava em mim mesmo, né? Seja espiritual e na minha própria células tronco. Então a gente deu a volta em tudo e eu mesmo produzi a célula que me curou. Eu fico muito feliz, sabe, Patrick, de nunca ter desistido, de trazer isso como, e por que eu vou não vou tirar a bolsinha agora só no final do ano, né? Porque a gente já conseguiu, eu já vivo muito bem assim. E ficou assim um espacinho assim, sei lá, eu acho que a gente mediu 1 milímetro, 2, 3, não sei o quê. Já tô assim até agora, a gente quer a perfeição. Vamos fazer um enxertinho final para alinhar ali e ficar 100% para eu nunca mais ter esse problema. É isso aí. Então, eu acho que a história, as pessoas podem pensar, olha, Milena, nossa, por que você vai expor tanta coisa, sofrimento, ou isso ou aquilo? Eu também já pensei isso. Mas hoje eu enxergo a minha história de vida como, não só como superação, e sim como exemplo. Porque eu ouvi de muita... Só que demorou. Eu ouvi de muita gente falar assim, cara, você tem que contar isso num podcast, você tem que contar isso. E a primeira vez eu participei de um podcast de uma amiga, né, do ramo jurídico, nada a ver, mas porque ela tem um grupo de mulheres e ela, quando a gente conversou e eu contei minha história, ela falou assim, cara, eu tava num dia super triste, super difícil. E quando você me contou sua história, eu parei de reclamar da vida. Aí eu falei, caraca,
que exagero, né? Que tapa na cara, né? Né? Eu pensei, ai, que menina exagerada. E não. A gente nem imagina que, eu acho que há tanto tempo você já vive dessa forma e você não entende o seu propósito. E hoje, eu lembro quando você me chamou agora para participar aqui, eu falei, nossa, eu vou com o maior prazer. Falo hoje onde tiver que falar, eu não tenho vergonha de falar que eu sou estomizada, eu não escondo isso em local nenhum. Essa é a minha história, né? Esse é o meu propósito. A endometriose, ela tentou ganhar, mas eu mostrei para ela, quem manda aqui sou eu. Acho que não tem frase melhor pra gente fechar isso daqui, porque quem manda literalmente é você. Eu acho que eu não tenho palavras para mostrar o quanto a gente admira de verdade. O quanto a gente admira a mulher que você é. E é aquilo que eu falei logo no começo. Essa vida que exala de você é contagiante. Eu sempre vejo você assim, alegre, feliz. Eu falo que essa pulsão de vida nasceu quando eu descobri alguma coisa que eu não sabia, que eu tinha medo de morrer. E o medo de morrer me deu uma vontade de viver absurda. Então eu não permito que nada vai me tirar, sabe? Porque quem passou isso, eu sempre faço essa algo de incentivo, assim, de, olha, você pode estar passando por depressão, por qualquer outro problema, seja de saúde, o que você está fazendo por você? Você está tomando só o remédio? Remédio é um tipo de terapia. Então, quando você ensinou que era alimento inflamatório, eu mudei meu estilo de vida, eu mudei meu comportamento, eu mudei minha forma de agir, eu entendi que o meu corpo precisava de mim, que não adiantava só eu ficar jogando as coisas na mão do Patrick, eu tinha que fazer a minha parte também, não adiantava só na mão do Vitor. Eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que começar, eu tinha que acreditar, eu tinha que fazer, acreditar dar certo, porque se nós não somos os primeiros a acreditar na nossa cura, eu falo que é muito de energia, né, Patrick? Volta. Então, eu nunca deixei os meus médicos terem a opção de pensar em desistir de mim. Que eu sempre fiquei lá, batendo na porta e falei, ó, vamos aqui, próximo. E a gente brinca, assim, que a meta de vida é só eu ir passando em consulta, assim, a cada... Patrick, daqui a um ano eu volto? Tá bom. Daqui a um ano eu volto. Meire, daqui a um ano eu volto. Vou fazer só uma lipo com você, não quero mais nada. Entendeu? Porque a gente tá aí para deixar esse recado para as mulheres de conheça o teu corpo, não banalizem a cólica, não banalizem dor. Achou alguma coisa estranha, vai pesquisar. Não tem condição financeira por N motivos, que é muito fácil a gente pegar a muleta e falar, ai, mas você teve oportunidade. Olha, no começo eu não tinha, mas eu criei, tá? Inclusive, eu acho que isso me deu muita força para trabalhar, para ir me buscar evoluir, para poder ter condição financeira de continuar a minha cura, que era o que eu queria. Então, foi uma interligação. A minha força, a minha energia fez com que eu só subisse. E se eu puder deixar, eu acho que um recado para as mulheres que têm endometriose ou que ainda não descobriu tudo passa, né? Acredita em você, acredita no seu potencial, não se vitimize, crie estratégias, procura, dialoga com teu médico, procura a sua cura, não pegue, cuida da sua mente, porque senão a mente, ela derruba a gente. Então, acho que eu nunca deixei de fazer terapia nesse tempo todo. Então, eu procurei limitar, sim, permitir um pouquinho a dor, o sofrimento, né? Porque a gente tem que também permitir. Senão a gente fica com aquela sensação de, ai, tá tudo bem, tá tudo certo, a positividade tóxica, né, que a gente brinca. E não é isso. Óbvio, eu nunca vou mentir e falar assim, claro que eu passei, Patrick, mas quando eu olho para trás e eu vejo todas as oportunidades que eu tive, tudo que eu fiz nessa vida, eu só tenho que ser grata.
todas as vezes que eu tive uma sensação estranha de morte, de será? Eu amo viver, independente das consequências das coisas que aconteceram comigo. E isso ninguém vai tirar de mim. Mi, muito obrigado mesmo por compartilhar tudo isso com a gente, assim, é uma história riquíssima que só engrandece a gente e literalmente é um tapa na cara pra gente, cara, levanta, bora fazer acontecer. Dá a volta por cima. Exatamente, e sempre agradecer pelas coisas boas também, né, então quando uma coisa ruim acontece, a gente aprender a ver as coisas boas também, tantas coisas boas que nos acontecem e agradecer por elas ajuda a gente a ter força para resolver, enfrentar as coisas ruins. Então você mostra isso com maestria. Com certeza não foi uma transformação fácil, Não. né? Da Milena de 10 anos atrás para Milena de agora, mas a gente só admira. Meu irmão falou assim, no meio do caminho dessa transição, ele falou que eu era estoica, né? Na época eu nem sabia o que era a filosofia estoica e depois eu descobri que eu era realmente. Eu pegava uma situação, bom, não posso fazer com isso, como que eu vou transformar isso em algo melhor? Então hoje é uma coisa que eu falo, se você puder ver isso, entender, vá. Porque problema a gente sempre vai ter. Saúde, financeiro, emocional, mas o que você vai fazer? Né? Não tomar uma decisão já é tomar uma decisão. Então, meninas, se cuidem, não banalizem a cólica, acreditem, busquem algo, busquem um médico, busquem um especialista, para que ninguém tenha que passar por tanto problema como eu passei. E se você tiver ainda que passar por isso, saiba que passa. É isso aí, gente. Para quem nos assistiu até agora, lembre-se, passa. Passa. Muito obrigado e até o próximo episódio.